nosso espaço, como já dissemos, não nos permite uma exposição maior, deter-nos-emos em um lapso cometido pelo apóstolo Mateus. É o segundo fato a que nos referimos há pouco. Narrando as circunstâncias da morte de Judas Iscariotes, Mateus mencionou a deliberação dos sacerdotes de comprarem com as 30 moedas de prata o campo de um oleiro para servir de sepultura de estrangeiros, e afirma que estaria se realizando ali a profecia de Jeremias, que diria: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Mateus 27, de 1 a 9. A profecia realmente existia e cumpriu-se ao pé da letra, mas não foi dada a Jeremias, e sim a Zacarias, conforme Zacarias 11, versículos 12 e 13. Mateus, citando o texto de memória, equivocou-se quanto ao nome do profeta. Ao profeta Jeremias foi dito pelo Senhor: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava ele fazendo a sua obra sobre rodas. Jeremias 18, de 1 a 3. Sendo que existia na profecia de Jeremias a menção de um oleiro, ao comentar sobre a morte de Judas, Mateus equivocadamente citou a profecia de Zacarias como se fora de Jeremias, porque o fez de memória. Alguns comentaristas têm feito de tudo para que o que é não seja, como se as narrativas encontradas na Bíblia fossem todas dadas por inspiração. E isso é fanatismo. O equívoco de Mateus em nada compromete o todo das Sagradas Escrituras, pois ali não estava Deus falando ou inspirando teopneustos, mas um apóstolo narrando, contando a história do suicídio de Judas Iscariotes e tecendo seus próprios comentários sem necessidade nenhuma de inspiração ou de revelação. O fato estava à sua vista. A profecia de origem divina se cumpriu até em seus últimos detalhes. Deus falou ao profeta Zacarias, e do jeito que o Senhor Deus dissera que seria, foi. Mateus confundiu ou trocou o nome do profeta a quem fora dada a profecia. Só isso. Não é preciso esconder o fato, porque ele está registrado. E é loucura usá-lo como desculpa para não confiar na palavra de Deus, preferindo dar crédito a mentiras psicografadas ou trazidas por profetas e profetisas de fora da Bíblia, desde o século XIX até os dias de hoje. O Senhor não nos quer camuflando ou escondendo senões que possam ser encontrados nas narrativas contidas em sua palavra, porque ele mesmo não os escondeu e nem camuflou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa colocação do Senhor Jesus é fantástica, tinha que ser. Ela é a síntese do que Deus queria para o ser humano. A Bíblia registra mentiras e erros para que, analisando-os, saibamos competentemente encontrar aquilo que realmente é verdade, pois só a verdade liberta. O livro das Gênesis, ou das Origens, anotou o diálogo acontecido entre Satanás e Eva e as mentiras dele e dela. De forma insidiosa, pérfida, falsa, o inimigo sugeriu que tivesse Deus proibido comer de qualquer árvore do jardim. Gênesis 3:1. Eva, aceitando o diálogo, comentou com o inimigo nos seguintes termos: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore
que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 1:3. Nem nele tocareis? Mas quando foi que o Senhor Deus disse ser proibido tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal? O Senhor dissera ser proibido comer do fruto daquela árvore. Olhar para os frutos e tocá-los não havia sido proibido. Eva fez um acréscimo e foi sua perdição. O inimigo sabia desde então que a mulher não resistiria ao seu assédio, porquanto não fora obediente à palavra do Senhor, e não deu outra. Eis o registro. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Gênesis 3:4. O resto todo mundo sabe. Dando ouvidos à voz de Satanás, a mulher desobedeceu o homem, morrendo ambos espiritualmente, perdendo a intimidade com o Criador e depois morrendo fisicamente. E Jesus teve que morrer crucificado para socorrer os que nele resolvessem confiar, invocando-o. A súmula disso é que as Sagradas Escrituras trazem um registro daquilo que aconteceu no episódio que temos analisado. Porém, hora nenhuma ouve-se ali a voz do Senhor Deus. Não se trata, pois, de escritura inspirada, teopneustos, mas da revelação feita a Moisés, que viveu em torno de 2500 anos depois. Mentiu Satanás, mentiu Eva. Logo, a Bíblia contém as mentiras de quem mentiu. E isso anula sua veracidade? De forma alguma. Inverídica seria a Bíblia se não registrasse as mentiras de quem mentiu e as falhas de quem falhou. Tentar esconder o que nem Deus quis esconder é franca demonstração de fanatismo. E fanatismo não combina com verdade. Nada na Bíblia precisa ser escondido e nem a palavra de Deus necessita de conta de chegar para se fazer crida. Quem não quis levá-la a sério não levou e viu no que deu. Quem achou que fazia bem, não crendo na Bíblia, porque ela não seria tão sagrada assim, visto poderem ser encontrados erros em sua composição, e já se foi, e já morreu, já viu e já entendeu que cometeu o pior e maior dos erros. Não quis a Bíblia porque ela conteria deslizes e terminou querendo o que nada de verdade continha. Deu certinho. O que está sendo dos Nietzsche, dos Engels, dos Voltaire, que se achavam e se acharam tão inteligentes, tão mais sábios que os demais mortais e que jamais se deixaram influenciar pelas Sagradas Escrituras. Diz de que estão servindo agora, na eternidade, suas tiradas filosóficas. Os rompantes de sabedoria e de superioridade estão sendo usados em quê? E para quê? Não pode ser considerada pessoa normal aquela que tem condições de conhecer as verdades bíblicas, mas que as esnoba, as despreza, sob a alegação de existirem afirmações desconexas. Muitos tomaram tais atitudes por ouvir falar. Não se deram sequer ao trabalho de um exame mais acurado. Pagarão, alguns até já pagam, por tamanha negligência. Deus se revelou aos homens, permitiu que seu Filho tomasse o lugar de pecadores, morrendo a odienta morte de cruz. Enviou o Todo-Poderoso, seu Santo Espírito, para convencer pessoas de sua situação de confronto com a justiça divina, e o que é que fazem muitos. Para não passarem por subdesenvolvidos intelectuais e para ficarem de bem com a sociedade, com os intelectualizados, olham de soslaio,
de forma atravessada para as afirmações bíblicas, assumindo um ar de superioridade. Existe um ponto de equilíbrio, nem fanatismo, nem desdém ou desprezo. A Bíblia é a palavra de Deus e nada fora dela o é. Todavia, tendo Deus que usar elementos humanos para sua composição, não se pode negar existam equívocos como o que mostramos. Nada, contudo, justifica a incredulidade que, infelizmente, muitos exercem em relação às Sagradas Escrituras. Os fanáticos pela Bíblia, geralmente, também não sabem muito sobre ela, ou então não conhecem a verdade de fato, tanto que não se livraram do fanatismo ainda. Os incrédulos, por sua vez, estão perdendo ou já perderam a única oportunidade na vida de conhecerem a vontade daquele a quem terão que prestar contas em condições absolutamente desfavoráveis no juízo final. A posição correta em tudo isso é a posição definida pela firmeza e pela convicção daquilo que foi realmente dito ou foi revelado pelo Senhor Deus. Que ninguém se engane. Tudo o que o Todo-Poderoso decidiu revelar ao gênero humano, ele o fez ao longo das Sagradas Escrituras, que, como já vimos, não contém somente as revelações do Senhor, mas afirmações de tantas outras personagens, além de narrativas pura e simplesmente. Não se deixe enganar, nobre ouvinte. A verdadeira verdade sobre a vida e sobre a morte, sobre o hoje e sobre o além, sobre as trevas e sobre a luz, está nas páginas das Sagradas Escrituras. Não se diz que fora da Bíblia não existam verdades. Claro que existem. Em compêndios de medicina estão as verdades da medicina. Em livros de direito estão as verdades das ciências jurídicas. Em livros de história estão as verdades da história. Mas, em lugar nenhum, em escrito algum, está ou pode ser encontrada a verdade sobre a eternidade. Ou você é alguém que não confia na Bíblia, mas confia em uma vela acesa, em água benta, em purgatório, ou em aniquilamento total, ou em reencarnações. Fanatismo não, mas desdém, desprezo e incredulidade são só o outro lado da loucura dos que não tratam a palavra de Deus com carinho, zelo, respeito e reverência. Livre-se desses extremos, tendo o equilíbrio de quem analisa, de quem investiga e confia na revelação divina ao homem. E fazendo-o, invoque o precioso nome do Senhor Jesus, o cerne de tudo quanto foi revelado. Jesus é aquele que pode livrá-lo da culpa do pecado de forma definitiva. Isso é convicção, fruto da sobriedade e de análises confiáveis e isentas, pois destituídas de todo e qualquer fanatismo. Amém.